Salve, salve torcedor do Verdão, aqui é do canal Palmeira News. E antes de soltar o vídeo aqui, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e comentem bastante, porque ajuda muito. E sem mais delongas, vamos lá. Foi o Palmeiras, aquele do Paulistão acabou. Esse do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores está daquele jeito. E tem compromisso fora de casa, diante do Vasco. Temos grandes partidas. Então esse mês de jogo correu muito. O gol de Gustavo Gomes contra o Ceará pela Copa do Brasil foi o gol de número 40 do Alviverde em 26 partidas na temporada. Foi também o gol para trazer o Palmeiras de volta aos trilhos, já que tinha perdido a invencibilidade em casa para o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. 1-0 com 1-0 se paga. Que venha o próximo desafio. E agora é o duelo contra o Vasco que se aproxima. Vice-líder da Série A, atrás do Flamengo por apenas um ponto, contra o Cruz Maltino que está cambaleando. Não ganha há 5 jogos e vem de um empate contra o Operário no Paraná pela Copa do Brasil. O Palmeiras deve ter mudanças para o duelo. É o rodízio pontual promovido pelo comandante português. Abel Ferreira começou o duelo na capital cearense pela Copa do Brasil com Richard Rios e Piquerez no banco. Eles devem começar o duelo de domingo. Mas tem posição que não tem escolha. Marcos Rocha e Mike estão de fora ainda. Então Giai segue como o único para a lateral direita. Vasco e Palmeiras vão se enfrentar neste domingo, às 4 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Justamente o palco do último encontro entre os dois. Na 27ª rodada do Brasileirão do ano passado, 64 mil ingressos foram vendidos. Recorde de público e de renda na última temporada. Naquele dia deu ao Alviverde gols de Flaco Lopes. O argentino é também um dos artilheiros do time em 2025. 7 gols em 20 partidas, ao lado de Estevão, que também marcou 7 vezes, mas em 24 jogos. Com eles em campo, chance de manter um enorme tabu. O Palmeiras não perde para o Vasco desde 2015. Nos últimos 12 confrontos, são 4 empates e 8 vitórias. 3 delas consecutivas. Tem um alívio aí, né? Tem muitos jogos. Vamos de debate aqui no Jogo Aberto. E que debate, e que seleção de comentaristas. Que foi, Ronaldão? Palmeiras, bom dia pra você, pro Jailson, pro Marra. Bom dia a todos. Mais um jogo do Palmeiras fora de casa. A gente ouviu o Rafael Marques falando do retrospecto ruim do Vasco, jogando fora de casa. O Palmeiras é um momento inverso. Vem de 17 jogos de invencibilidade jogando fora de casa. São 14 vitórias e 3 empates. Vem de 6 vitórias seguidas jogando fora aqui do Allianz Parque. Realmente um retrospecto muito bom. Palmeiras contra o Vasco, se vencer o Vasco em Brasília, iguala a marca de 2022, 7 vitórias seguidas fora de casa. O elenco ontem teve uma folga depois da vitória contra o Ceará. Hoje os jogadores se reapresentaram e iniciam a preparação para essa partida de domingo contra o Vasco. Existe a expectativa pelos retornos do Mike e do Rafael Veiga. Na semana, no início dessa semana, o Murilo, o Mike e o Rafael Veiga iniciaram o trabalho de transição, trabalhando com o grupo no gramado. O Murilo já esteve no banco no jogo contra o Ceará. Existe a expectativa então que o Mike e o Rafael Veiga estejam nessa viagem para Brasília. Palmeiras trata com cautela o retorno desses jogadores, pensando no Mundial. Agora tem aquela contagem regressiva, são 9 jogos até o Mundial de Clubes. O Palmeiras vai tratando com muita cautela para ter o elenco completo, todos os jogadores à disposição na disputa do Mundial de Clubes. Então, domingo, Palmeiras enfrentando o Vasco fora de casa, tentando manter essa série invicta, jogando fora do Allianz Parque. Valeu, Mendel. Obrigado, hein? Jogo inteiro em Brasília contra o Vasco da Gama. Mas foi um ótimo resultado fora de casa. Ceará e também no mês de abril. Mês de abril termina com 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate muito e uma cansativo, derrota. O exaustivo Palmeiras para todo esteve o elenco. 2 vezes em Fortaleza, Mesmo o Abel uma vez em Porto Alegre, controlar uma a vez carga. em La Paz, não botou no primeiro tempo, mas botou viajou no segundo. 25 mil Quem jogou no primeiro, quilômetros, não né? jogar no segundo. Pra você ter uma ideia, pra você dar a volta assim, ao mundo, Mesmo Palmeiras, o Abel tendo toda 25 não, 34 mil, uma coisa assim, é uma coisa absurda. O tempo de viagem do Palmeiras, parece que o mês de maio vai ser um pouquinho mais tranquilo, né? Então, o mês de maio vai ter
poucas viagens. Demais. Começa domingo agora em Brasília, depois contra o Cerro Porteño no Paraguai, estarei lá. Vou acompanhar o jogo do Palmeiras com o Cerro. Deixa o like, se inscreve no canal, se puder, por gentileza. Depois vai sair para jogar com o Bragantino e fecha o mês de maio, antes da preparação para o Mundial, contra o Cruzeiro, dia 31. Né? Então é Brasília, Paraguai, Bragança Paulista e Belo Horizonte, né? Não é nada demais, terá muitos jogos em casa e essa primeira perna foi espetacular. 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e uma derrota, uma campanha absurda do Palmeiras. Vou repetir, 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e uma derrota. Bom, falar um pouquinho do jogo de ontem. É claro que você, como eu, quer ver Paulinho e Vitor Roque juntos, né? Mas depois que o jogo terminou, eu refleti um pouco, até falei com a galera ali próximo ao Palmeiras, né? E tem uma coisa, o Paulinho vai ser colocado aos poucos mesmo. Eu não sei se nós vamos ver Paulinho e Vitor Roque juntos antes do Mundial, não sei. Espero que sim, acho que é uma coisa que a gente precisa ver, né? Seria bom, até para que eles ganhem algum entrosamento, pensando no Campeonato Mundial que está por vir e nesse mês de maio. Então, só para lembrar vocês, então depois do Vasco tem o Cerro, depois tem Palmeiras e o Palmeiras joga contra o São Paulo e contra o Bolívar em São Paulo. Salve, salve, torcedor do Verdão, aqui é do canal Palmeiras. Hoje aos 20 minutos de reagir agora aos programas, principalmente o Jogo Aberto, que falou bastante sobre o atual momento na qual o Palmeiras vive. Palmeiras que tem um jogo muito importante pelo Brasileirão, esse domingo, às 4 horas da tarde, jogo esse que pode trazer liderança. Palmeiras hoje se encontra na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, já tem 6 jogos, né? E o Palmeiras está com 13 pontos, o Flamengo 14, apenas 1 ponto. E o Flamengo vai enfrentar a equipe do Cruzeiro, que se encontra atualmente na 4ª colocação, a equipe também que está passando por alguns problemas internos. Porém, é um jogo muito difícil para o Flamengo. Então, pode acontecer do Flamengo escorregar, principalmente para jogar fora de casa. Então, vai ser um jogo difícil. Então, creio que o Palmeiras pode sim tornar-se líder nesse final de semana. No jogo passado, o Palmeiras ganhou fora de casa da equipe do Ceará. Jogo muito difícil, jogo fora de casa. Então, o Palmeiras está com uma confiança maior e vai enfrentar também o Vasco fora de casa. Esse jogo vai acontecer em Brasília, ou seja, o Vasco fora de casa, o Palmeiras fora de casa, então tá tudo certo. E logo após esse jogo, o Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño na quarta-feira às 9h30 da noite. E logo após isso, ele retorna a jogar o Brasileiro. Então, o Abel comentou que ele não está priorizando nenhum campeonato, está jogando todos os campeonatos para vencer, porém sabemos que o principal foco dele é o Mundial de Clubes, que ele quer chegar muito bem nesse jogo. Quero saber. Mas então é isso. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, porque é muito importante, ajuda muito. A gente está com o projeto aí de trazer informações todos os dias, informações verdadeiras e atualizadas. E para isso, para que vocês nos incentivem a estar aqui todo dia trazendo informações, peço que vocês se inscrevam no canal, curta, e é isso aí, tamo junto.